Você sabia que mesmo assim com as muitas vitórias de Josué ainda tinha terras por conquistar? Pois é. Nesse capítulo 13 de Josué, Deus lembra que a missão ainda não tinha terminado. E aí ele começa a organizar a divisão da terra prometida entre todas as tribos de Israel. Este capítulo, ele não é só assim um balanço, mas uma poderosa lição sobre perseverança, obediência e a necessidade de avançar mesmo em meio aos desafios. E aí, me conta, você quer entender como é que Deus lidera esse processo de divisões para a sua vida? Então, vem comigo, já deixa o seu like e no final eu vou te lembrar para você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Bora? Então é isso aí. Abra sua Bíblia, capítulo 13, Josué, e vamos ler. Então vamos lá. Vamos ler essa Bíblia daqui, tá? A Bíblia viva, que as pessoas, o retorno que eu tenho é que ela é muito mais fácil de entender, né? Mas não importa a Bíblia que você tenha na sua casa. Abra em Josué e vamos acompanhar a leitura. Vamos lá. Quando Josué era já bastante idoso, o Senhor lhe disse: Você está ficando velho e ainda falta conquistar muita terra. Esta é a terra que resta, todo o território dos filisteus e dos jesuritas, as terras hoje pertencentes aos cananeus, desde o rio que forma a divisa com o Egito, até a fronteira sul de Ecrom, as 5 cidades dos governantes filisteus, que são Gaza, Asdote, Ascalon, Gate e Ecrom. O território dos aveus ao sul, ao norte todo o território dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, estendendo-se rumo ao norte até Afeque, na fronteira com os amorreus. As terras dos gibleus, na faixa costeira, e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, no sul até a entrada de Lebo-Hamate, ao norte, e todo o território montanhoso que vai desde o Líbano até Misrefote-Maim, contando o território dos sidônios. Eu mesmo vou lançar esses povos para longe da nação de Israel. Portanto, ao repartir o território às 9 tribos e meia, tribos de Manassés, né? De acordo com o que ordenei, inclua esses territórios. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e de Gade já tinham recebido a herança delas a leste do Jordão, pois Moisés, servo do Senhor, havia destinado aquela terra para esses israelitas. Esse território estendia-se desde Aroer, na beira do rio Arnon, incluindo a cidade situada no vale, passando pelo planalto de Medebá até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, e prosseguia até as fronteiras de Amon. Incluía Gileade, o território dos Jesuritas e dos Maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda Bazã, até a cidade de Salcá. Ou seja, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Astarote e em Edrei. Ele foi um dos últimos refaíns sobreviventes, pois Moisés tinha atacado e expulsado aqueles gigantes e tomado as suas terras. Mas o povo de Israel não tinha expulsado os Jesuritas, nem os Maacatitas, os quais vivem entre os israelitas até o dia de hoje. Moisés não tinha dado nenhum território à tribo de Levi. Em vez disso, ficaram tendo direito às ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, como herança deles, como já havia dito. Moisés tinha dado a seguinte área à tribo de Ruben, de acordo com os seus grupos de famílias. Desde Aroer, na beira do vale do rio Arnon, com a cidade de Arnon situada no meio do vale, até além do planalto, próximo de Medeba. Incluía Esbom e outras cidades da planície. Dibon, Bamote, Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sigma, Zeret-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, Bet-Gesimote e as encostas do monte Pisga. As terras de Ruben incluíam também as cidades do Planalto e o reino de Seom,
Seom era o rei que vivia em Esbom e que foi morto por Moisés juntamente com os outros líderes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, moradores daquela terra. Os israelitas também mataram com a espada o adivinho Balaão, filho de Beor, além de outros. A fronteira ocidental de Ruben era demarcada pelo rio Jordão. Dentro desses limites, os grupos de famílias da tribo de Ruben estabeleceram cidades e aldeias. A extensão do território destinado por Moisés à tribo de Gade, de acordo com os grupos de famílias, foi a seguinte: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e a metade do território de Amon até Aroé, perto de Rabá. Estendia-se também desde Esbom até Ramate, Mispá e Betoni, e desde Maanaim até a fronteira de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Aram, Bet-Nimrã, Sucote, Zafon e o restante dos domínios do rei Seom, de Esbom. A linha da fronteira ocidental era o rio Jordão, indo até o mar da Galileia. Essa região, com suas cidades e aldeias, é a herança dos filhos de Gade, segundo os grupos de famílias. Moisés destinou o seguinte território à meia tribo de Manassés, de acordo com os grupos de famílias. O seu território estendia-se para o norte, desde Maanaim. Incluía toda Bazã, reino que fora de Og, e as 60 cidades de Jair, em Bazã. Metade de Gileade e das capitais reais de Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Foi dada metade do grupo de famílias chefiadas por Maquir, filho de Manassés. Foi assim que Moisés repartiu a terra a leste do rio Jordão, nas planícies de Moabe, quando o povo acampou a leste de Jericó. Mas Moisés não deu nenhum território como herança à tribo de Levi. Pois, como ele explicou, o Senhor, o Deus de Israel, era a herança de Levi, como já havia dito. Então, queridos, nós lemos nesse capítulo, assim, né, que foi marcada uma transição na história de Josué. Josué já estava idoso, como a gente leu no início. E embora muitas terras já haviam sido conquistadas, ainda haviam regiões que precisavam ser tomadas. E aí Deus instruiu Josué a dividir a terra entre as tribos de Israel. E o texto aqui, ele lista, né, todas as terras ainda não conquistadas, incluindo as áreas habitadas pelos filisteus e outros povos, né? A atribuição das terras ao leste do Jordão, que começa a ser detalhada, né, para as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, como Moisés havia ordenado anteriormente. E aí fica bem assim explícito, né, que a tribo de Levi não ia receber nenhuma terra, pois a herança deles é o próprio Senhor. Como a gente já tinha visto em diversos vídeos anteriores, não é mesmo? E aí esse capítulo, ele faz assim um balanço do que foi feito até então, com a orientação do Senhor, com o que ainda precisava ser conquistado. E o início da organização das heranças de cada tribo, território por território. Então, diante disso, o que a gente pode extrair de lições deste capítulo para a gente poder aplicar na nossa vida de uma maneira bem prática, né? Porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, gente. Então a gente viu aqui que, apesar de todas as conquistas significativas, Deus lembra que ainda haviam terras para serem tomadas. E isso nos ensina a ser assim perseverantes e não ficar, tá tudo bem, a gente já conquistou isso, já temos aquilo, já deu. A nossa caminhada de fé há sempre mais a ser feito. Deus nos diz, não fique satisfeito com o que você já conheceu, busque mais, mais, mais. E nós também observamos assim o cuidado de Deus nos detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes, né, gente? E a divisão de terra mostra assim a provisão dele,
garantindo que cada tribo tivesse o seu lugar, o seu território, conforme a promessa que ele fez a Abraão. Ele não quebra as alianças, ele é fiel, né? Ele é um Deus de aliança, de promessas. Deus de promessa. E a gente viu que a tribo de Levi não recebeu terra porque a herança deles era desfrutar da presença do Senhor. E aí isso nos ensina sobre o valor do relacionamento que a gente precisa manter com Deus acima das nossas posses, porque a herança espiritual é muito maior do que a material, do que tudo que nós temos aqui, gente. Vamos refletir para a gente poder extrair insights. Você tem anotado no seu caderninho todos os insights, as reflexões que a gente tem feito aqui? Eu tenho, hein? Me aguarde. Quais territórios espirituais ainda precisam ser conquistados na sua vida? Uma pergunta interessante para você refletir bastante, não é verdade? Que mais? Como é que o cuidado de Deus em promover assim, cada tribo estimula a sua confiança nas promessas que Deus fez para você? Vai acontecer no tempo dele, não no nosso, lógico, né? Pensa sobre isso. A mensagem sobre a tribo de Levi, né, te inspira a buscar mais da presença de Deus? Sim ou não? Reflita, anote. E agora chegou a hora da gente conversar com Deus. Bora? Ai, Pai, obrigado. Obrigada por nos ensinar, através deste capítulo, a perseverança na nossa jornada de fé. Mesmo quando a gente já está, assim, recebendo grandes conquistas, a gente precisa continuar até encontrar o caminho de volta para nossa casa, para viver eternamente ao teu lado, Pai. Não tem um dia sequer que o Senhor não nos acrescente algo em todas as nossas leituras, capítulo por capítulo, para ampliar nossa visão sobre o mundo, sobre quem somos, sobre quem o Senhor é. Gratidão, eterno. Obrigada, obrigada. Foi muito bom, Pai, ver assim o teu cuidado de prover para cada filho conforme a tua promessa, para eles terem um local específico e também nos mostrar a superioridade da herança espiritual sobre a material. Ai, Pai, nós só temos que te agradecer. Leva-nos, Pai, leva-nos além, Pai. Leva-nos além, leva-nos além. Ai, Deus, a um lugar, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. É isso aí, gente. Um beijo no seu coração. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo e compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. E amanhã tem mais. Todo dia a gente tem uma palavra do Senhor para refletir e aplicar em nossa vida diariamente. Bora!